dia, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje nós teremos uma revisão de ciências. Vamos lá? Hoje nós iremos revisar sobre a matéria e suas transformações. Eu quero que vocês observem essa imagem. Que imagem é essa? Que cidade é essa que vocês estão vendo? Eu acho que é a cidade de Baião, não é mesmo? Sim, é a cidade de Baião, a cidade que vocês moram. E o que vocês podem observar aqui nessa imagem? As plantas, os carros, as casas e muitas outras coisas. E tudo isso que vocês estão vendo, eu tenho que dizer para vocês que tudo isso é uma matéria. Tudo isso é matéria. As plantas, as casas, os carros são matérias. Eu sou matéria, vocês são matérias, o pai de vocês é matéria, a mãe de vocês é matéria, os irmãozinhos de vocês são matérias. Tudo é matéria. Aqui eu trouxe uma definição para matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E o que seria a massa, professora? Eu não sei o que é a massa. A massa, ela vem corresponder à quantidade de matéria existente em um material. Ou seja, a massa, ela vem ser o peso naquele material. O peso de uma pessoa determina a quantidade de massa que ela tem no corpo. Estão entendendo? Ok? E agora, o que é a energia? A energia, ela vem ser tudo aquilo que não tem massa e não se vê, mas é capaz de modificar a matéria ou movimentá-la. Por exemplo, o calor. O calor é uma energia. Eu não consigo ver o calor. E o calor também não tem massa, o calor não tem peso. Mas o calor, ele é capaz de modificar a minha matéria. Ou seja, o calor pode modificar o meu corpo. Porque se eu estou com frio, o calor vem, ele me aquece. Então, ele modifica a minha matéria, ele me aquece. Então, o calor, ele é uma energia. Muito bem. Agora, vamos ver o que são as propriedades da matéria. As propriedades da matéria significa que a matéria, ela tem características próprias. Tudo bem? E quais são essas características da matéria? Vamos ver primeiro a massa. Nós já falamos um pouco sobre a massa, não é mesmo? Já falamos que a massa é a quantidade de matéria existente em um material. E agora nós vamos falar mais um pouquinho sobre a massa. A massa, nós medimos ela através do uso de uma balança. E o resultado é dado em gramas ou quilogramas. Por exemplo, eu vou comprar
1 quilo de presunto, por exemplo. O presunto, ele é medido na balança. Mas eu também posso querer me pesar. Eu vou numa farmácia, eu vou querer me pesar. E eu também me peso em uma balança. Olha aqui. Essa aqui é uma balança que nós medimos o peso das pessoas. E essa aqui é uma balança que nós medimos o peso dos alimentos, por exemplo. E o peso, vocês têm que lembrar que o peso, ela vem ser o que? A massa. O peso é a mesma coisa que dizer a massa de um material. E a massa, ela vem ser o que? Vem ser a quantidade de matéria existente em um material. Tudo bem? Agora, nós vamos falar sobre o volume. O volume é o espaço ocupado pela matéria. Que matéria pode ser essa? Qualquer coisa. Por exemplo, uma maçã. O volume de uma maçã comparado com o volume de uma melancia. Vamos ver. A maçã, ela com certeza, ela tem um volume menor que a melancia. Por quê? Porque ela ocupa menos espaço. Ela ocupa menos espaço porque ela é uma matéria bem menor que uma melancia. A melancia ocupa muito mais espaço que a maçã. Então, ela tem um volume maior do que a maçã. E a maçã tem um volume menor do que a melancia. Mas vamos pensar. A maçã e a melancia. Quem é que tem mais massa? A maçã ou a melancia? Quem tem mais massa venceu o quê? A melancia. Porque com certeza a melancia ela é mais pesada que a maçã. Não é mesmo? E a melancia também possui um volume maior do que a maçã, que é bem pequenininha. Estão entendendo? Outra característica da matéria é o seu estado físico. Outra característica da matéria é o estado físico que ela apresenta. E são 3 os estados físicos da matéria. É o sólido, é o líquido e o gasoso. Nós vamos falar de cada um deles. O estado sólido, ele tem forma definida e são mais resistentes, por exemplo, a argila, o gelo, a madeira, as rochas e os metais, por exemplo, são exemplos de material em estado sólido. Estão entendendo? É tudo aquilo que nós podemos tocar, por exemplo. Nós podemos tocar a madeira, as rochas, o gelo, ok? Tudo que nós podemos tocar e não nos molhamos, ou seja, que não é líquido. Estão entendendo? Agora, o líquido ele vem ser o quê? Ele não vem ter uma forma definida. Por isso, ele assume o formato do recipiente que contém. Por exemplo, se eu coloco uma água ou um suco num copo, ele vai ficar no formato do copo. Se eu coloco em uma panela, vai ficar no formato da panela. Estão entendendo? Diferente da forma sólida. Se eu coloco o gelo em cubos, ele vai, ou melhor, se eu coloco a água em cubos e levo para a geladeira, o gelo vai ficar em formato de cubo.
E ele vai ser o formato do meu material. O cubo vai ser o formato do meu material. Já o líquido não, ele vai ficar instantaneamente no formato do copo, mas se eu tirar do copo, ele não vai ter formato nenhum, não tem uma forma definida. Já o gasoso, ele não tem forma nenhuma. Ele fica espalhado no espaço do recipiente que está contida. São exemplos de gases o vapor de água, o gás carbônico e o gás oxigênio. Ele não tem forma, mas ele fica todo espalhado no espaço. Por exemplo, se eu estou fervendo uma panela, como vocês veem na imagem, a fumaça vai subir para cima sem forma nenhuma. E essa é uma característica do estado gasoso, ok? Agora, nós vamos falar sobre a mudança de estado físico. As matérias, elas sofrem inúmeras transformações. E nós temos aqui 3 mais importantes dessas transformações. Vamos ver cada uma delas para vocês relembrarem. A solidificação. O que acontece com a solidificação? É quando o estado líquido passa para o estado sólido. Por exemplo, eu tenho um copo de água líquida e eu coloco essa água no congelador, ela vai se transformar de líquida para sólida. Por quê? Porque ela vai se transformar em gelo. Então, essa mudança de líquido para sólido é chamada de solidificação. Vamos lá? Solidificação. É esse o nome que nós chamamos para essa mudança de líquido para sólido. Ok? Agora acontece outro tipo também de transformação, de mudança de estado. Quando o estado sólido passa para o estado líquido. Por exemplo, eu coloquei a água no congelador, virou gelo, certo? Mas aí eu tirei a água do congelador, ou melhor, eu tirei o gelo do congelador e eu deixei em cima da pia. Aí eu fui passear. E o calor vem fazer com que a água, com que o gelo derreta e volte a ser água, ou seja, volta a ser líquido. Então, o nome dessa mudança é fusão. Vamos lá? Fusão é quando o estado sólido passa para o líquido. Muito bem. Mas aí acontece outro tipo de mudança também, que é quando o estado líquido passa para o estado gasoso. Você pega uma água, por exemplo, eu vou esquentar uma água e eu coloco no fogo. Vai começar a subir um vapor da panela. Esse vapor é a água que está o quê? Evaporando. Ela está virando vapor, ou seja, o líquido está passando para o estado gasoso. E essa mudança nós chamamos de vaporização. Vamos lá? Vaporização. Muito bem. Há uma transformação do estado dos materiais, mas também
a uma transformação dos materiais. Vamos ver? Quando os materiais se aquecem, eles resfriam, recebem luz ou umidade, eles podem sofrer alterações na sua aparência. Em alguns casos, é possível que os materiais voltem a ser como eles eram antes. Em outros, isso não ocorre. Por exemplo, vamos ver aqui. Quando eu coloco novamente ao exemplo da água, eu coloco a água, como vocês podem observar aqui na figura, eu coloco a água no congelador. Eu coloco a água no congelador, ela vai virar o quê? Vai virar gelo. E se eu tiro a água do congelador, que agora já está em formato de gelo, já foi transformado para gelo, eu tiro o gelo do congelador e deixo lá na pia, ela vai voltar a ser água. Então, nesse caso aqui, ele voltou a ser como ele era antes. E nós chamamos para isso uma transformação reversível. A água se transformou em gelo, o gelo se transformou em água. Ele voltou a ser água. Então, eu posso fazer com que o gelo volte a ser água. E nós chamamos de uma transformação reversível. Mas, por exemplo, se eu compro lá um milho para fazer pipoca. Aí eu vou assistir um cinema. Eu vou fazer uma pipoca. Eu compro o milho, eu coloco na panela com manteiga para fazer aquela deliciosa pipoca. Então, o milho vai estourar e ele vai se transformar numa pipoca, como vocês podem ver aqui na figura. Se transformou em uma pipoca. Será que eu posso fazer com que a pipoca volte a ser milho novamente? Não, né? É impossível, porque a pipoca ela nunca mais vai voltar a ser milho. E essa aqui é uma transformação que nós não podemos fazer com que o material volte a ser o que ele era antes. E esse tipo de transformação nós chamamos de irreversível. É o que acontece com o ovo, por exemplo. Vocês estão vendo aqui o ovo, ele está cru. E aqui vocês podem ver o ovo já cozido. Será que eu posso fazer com que o ovo cozido volte a ficar cru? Não, impossível. Então, esse aqui também é uma transformação irreversível. Por quê? Porque eu não posso mais fazer com que o material volte a ser o que ele era antes. Mas na transformação reversível, eu posso. Por exemplo, a água. A água eu posso fazer com que o gelo volte a ser água, mas eu não posso fazer com que o milho, com que a pipoca, com que o ovo cozido volte a ser o ovo cru. E nem a pipoca volte a ser um milho. Estão entendendo? Agora, nós vamos exercitar o que nós aprendemos hoje. Foi muito rapidinho, né? Muito simples esse conteúdo. Agora, vamos abrir o nosso livro na página 249 e vamos resolver a atividade 1, a 3, a 5 e a 6. E logo mais, à tarde,
A partir das 16 horas, às 4 horas da tarde, nós iremos corrigir as atividades, tudo bem? Vocês irão fazer as atividades agora. E quando vocês irem terminando, vocês podem pedir para o papai ou para a mamãe tirar foto e mandar aqui para a professora, está bem? E à tarde nós iremos corrigir, tirar dúvidas se houver, tá bom? Até a próxima!